Bom, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Por que Dominic Reyes não venceu Jon Jones? Primeiro, porque Jon Jones sempre estava buscando o combate. Ele sempre estava caminhando para frente, buscando dar golpes, buscando a luta. E Dominic Reyes estava na defensiva, sempre andando de um lado para o outro, andando para trás, andando pelas laterais. Então, o Jon Jones sempre estava buscando o combate. Esse foi um ponto vantajoso. Também Dominic Reyes ele não causou muito danos ao Jones, apesar dele acertar alguns golpes, principalmente um contragolpe, quando o Jones no primeiro round ele dá um chute na altura do abdômen do Reyes e o Reyes ele dá um contragolpe, né, um soco no peito do Jones e o Jones cai ao chão, mas isso não abala o Jones, porque o Jones ele tem uma calma muito grande, ele não só abala com os golpes e ele sabe, ele tem um emocional muito forte, que ele se mantém concentrado na luta. E o Reis, ele não vai muito para cima, ele fica mais esperando o Jones caminhar em direção a ele e vai tentando aplicar alguns golpes, principalmente contra golpes. E mais ainda, o Jones era o campeão, ele estava em defesa de cinturão e o Reis buscando o título, então ele deveria fazer muito mais, principalmente nocautear para tentar levar o cinturão. E você vê, se você ver a luta, você vai ver que o Reis ele não causou danos ao Jones. Se você observar o final da luta, o rosto do Jones, apesar, lógico que durante a luta eles vão, né, tratando ali, os médicos, os auxiliares vão dando um jeito ali no rosto dele, mas você vê que mesmo ao final da luta, o Reis tá com o rosto sangrando ali, afetado, e o Jon Jones não, tá com o rosto intacto ali ao final da luta. Mas no desenrolar da luta, do primeiro round, você vê que é mais isso mesmo. O Jones dá um chute, o Reis dá um contragolpe com um soco ali, o Jones cai, mas volta para a luta ali em pé, concentrado, e depois o Reis tenta uma sequência ali de golpes ali, mas o Jones ele se afasta, ele não deixa os golpes acertarem ele com muita potência. Então isso conta muito, porque o Jones ele sabe pontuar e sabe se afastar dos golpes. Tanto é que os golpes do, do Reis, apesar de pegarem, eles não foram dados com muita potência a ponto de deixar o Jones abalado. Então isso conta muito. Ainda mais, se você observar durante a luta, você vê que o Reis, apesar de acertar alguns golpes, o Jones, alguns contragolpes, ele não é aquela luta que você fala, nossa, esse cara aqui, pode nocautear o Jon Jones e levar o cinturão, ou pelo menos abalou bastante o Jones durante a luta e vai levar o cinturão. Se fosse assim, seria muito fácil ganhar o cinturão. O cara vai lá, luta contra o campeão, desafia o campeão e fica correndo durante a luta, na defensiva, acerta alguns golpes e vai lá e leva o cinturão. A maioria dos juízes não pensa assim, eu acredito eu. Porque, como é um campeão, ele espera que o desafiante nocauteie ou cause muitos danos no campeão e assim leva o cinturão. Se for uma luta como a do Reis, assim que ele dá alguns golpes, não causa muito dano e vai e leva o cinturão, seria muito fácil qualquer lutador ir lá, desafiar o campeão, fazer uma luta na defensiva e conseguir o cinturão. Seria muito fácil. Ainda bem que os juízes não fazem, a maioria não faz isso, porque senão seria muito fácil e ficaria muito sem graça uma disputa de cinturão. Ainda bem que os juízes pensam dessa forma. Agora, se fosse uma luta que não fosse uma disputa pelo título do cinturão, eu acredito que o Reis poderia ganhar por divisão dividida. Mas eu acredito, olhando a luta, várias vezes que o Jon Jones ele venceu a luta, porque o Jon Jones ele sabe pontuar. Ele é aquele cara técnico, não só nas artes marciais, mas aquele que é técnico que ele sabe o que os juízes pensam. Então, na maioria das lutas do Jon Jones, nessa eu não observei, mas em outras lutas sim, ele antes de finalizar os assaltos, os rounds, né? Ele observa o relógio. Ele olha pro telão, algum lugar que está marcando o tempo, ele vê quanto tempo está faltando
e começa a golpear, a pontuar. Esse é o ponto forte do Jon Jones. Ele sabe o que os juízes pensam, com que os juízes trabalham e sabe dar golpes, principalmente chutes, que fazem ele pontuar. Então eu acredito que o Reis não venceu o Jon Jones de maneira alguma. Pelo contrário, o Jon Jones venceu o Reis porque ele sabe fazer o jogo. Ele sabe como funciona o MMA, ele sabe dar golpes que o fazem pontuar, ele sabe como pensam os juízes e ele anda sempre em busca de combate. Isso conta muito, ele domina o octógono inteiro. Então ele sabe também fugir quando está em perigo, de modo que os golpes do adversário não causem impacto e dano a ele que possam colocar os juízes em dúvida numa pontuação. Ok, galera? Sejam bem-vindos ao meu canal. Deixe o seu like se você gostou. Se inscreva no canal, beleza? E compartilhe. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.